na lida aí, na organização. Deus abençoe. Obrigado também por tudo. Cantora Avelina, Deus continue usando poderosamente, soprando o seu nome e abençoando muitas vidas através do louvor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, verso de número 21. Os que encontraram, digam glória a Deus. Leiamos o texto sagrado que diz-nos assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Vamos ler mais uma vez o texto sagrado? E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Tome o seu assento com toda a liberdade para adorar o Senhor. Queridos irmãos, senhoras e senhores, pessoas amigas, eu quero pedir a vossa preciosa atenção para que possamos meditar no texto sagrado, a qual nós acabamos de ler, onde o tema central do mesmo é o Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação e o seu objetivo máximo como sua missão aqui na terra, que não foi apenas curar os enfermos, ressuscitar mortos, operar milagres, mas acima de tudo vivenciar o Calvário, o meio pelo qual Deus estabeleceu para nos trazer a redenção, o perdão dos nossos pecados. E quando eu falo sobre cruz, é preciso deixar bem claro que a morte de Jesus não foi um acidente na história, um acidente de percurso. A morte de Jesus não foi uma fatalidade, não foi um plano que fugiu do seu controle e culminou na sua morte. Jesus não era um revolucionário político, ideológico, muito mais do que isso. Jesus não foi vítima da crueldade do Império Romano, que com a morte de cruz tentava suprimir toda e qualquer revolta de homens criminosos. Muito mais do que isso. A morte de Jesus está acima de todas estas concepções humanas. Também a morte de Cristo não foi um suicídio ou uma auto-entrega. Na verdade, a cruz sempre esteve na mente e no coração de Deus. A cruz não é algo que existe ou que passou a existir há 2000 anos atrás. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já havia estabelecido o Calvário, a cruz. Apocalipse, João nos diz que o cordeiro que foi morto foi entregue desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que antes que Deus criasse e estabelecesse todas as coisas, antes que Deus criasse o mundo, antes que Deus dissesse haja luz, primeiro ele disse haja cruz, haja perdão, haja graça, haja redenção. A cruz não é um plano B, não é um plano paliativo porque Adão pecou no jardim do Éden. Na verdade, a cruz sempre existiu na mente de Deus, antes mesmo de Deus criar Adão. O cordeiro já estava morto e entregue desde a fundação do mundo. O texto que nós acabamos de ler apenas concretiza essa verdade que já existia no coração de Deus. O Calvário, que existia apenas como plano de Deus, é executado quando Jesus, personificado, carrega a cruz sobre os seus ombros.
Mas olhe para cá. Nesta noite eu não quero pregar exatamente sobre o ato da crucificação de Jesus, mas levá-los a meditar sobre um personagem que aparece na história. Na verdade, ele é inserido de forma violenta na cena da crucificação contra a sua própria vontade. Porque o texto sagrado nos diz que ele foi constrangido a carregar a cruz. Isso quer dizer que a cruz nunca foi uma escolha pessoal, deliberada do mesmo, mas ele foi escolhido a carregá-la, foi forjado a carregá-la. Mas quem é esse homem que carregou a cruz com Jesus? Sendo que a Bíblia não nos dá muita informação a respeito da sua identidade e da sua pessoa. Todos os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que descrevem esse episódio, são bastante econômicos em suas palavras. Mateus, tanto quanto Lucas, diz que apenas um certo Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, e nada mais do que isso. É apenas o Evangelho de Marcos que nos informa mais alguns detalhes a respeito desse personagem. Por exemplo, é Marcos quem nos diz que Simão era pai. É Marcos quem nos dá a quantidade dos filhos de Simão, 2. E Marcos vai muito mais além. Marcos nos dá os nomes dos filhos de Simão, Alexandre e Rufo. Por que Marcos nos adiciona esses detalhes pessoais? Embora seja o evangelho mais condensado, mais resumido em volume, é Marcos quem nos dá informações mais detalhadas a respeito desse personagem. Porque os leitores desse evangelho conheciam perfeitamente esta família. Os leitores desta narrativa sabiam quem era Rufo, sabia quem era Simão. E, portanto, colocar o nome dos seus leitores da narrativa fazia com que eles se sentissem familiarizados ou ambientados com a própria escrita, com o texto. Marcos endereça esse evangelho aos irmãos que estavam em Roma, e a igreja em Roma conhecia essa família, por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 16, verso 13, ele faz menção da família de Simão, faz menção de Rufo e também da sua mãe. Mas olhe para cá, deixando esses detalhes históricos de lado, há uma pergunta que não se cala no texto. O que é que Simão está fazendo em Jerusalém, sendo que ele era de Cirene? Numa rápida olhada no mapa, você entende que Cirene ficava a mais ou menos 1.600 quilômetros distante de Jerusalém. Isso, para os meios precários de viagens da época, eram meses viajando. E qual o interesse desse homem de viajar 1.600 quilômetros e vir a Jerusalém? A resposta está em Atos, capítulo de número 6, e verso de número 9. A Bíblia diz que em Jerusalém havia a sinagoga dos Cirineus, ou seja, a sinagoga de judeus que moravam em Cirene, mas que toda a base religiosa e espiritual estava em Jerusalém. É ali que eles precisavam congregar pelo menos uma vez por ano para celebrar a maior festividade do calendário judaico, que era a celebração da Páscoa. Simão, como um bom judeu, ele viaja 1.600 quilômetros de Cirene a Jerusalém e vem a esta cidade não apenas para rever amigos, não apenas para rever a família, mas muito mais do que isso, mas para participar do Cordeiro Pascual.
que seria imolado, tanto na sua casa em uma reunião familiar, como também o cordeiro que seria imolado no templo. E essa era a maior expectativa de todos aqueles que frequentavam o templo ou iam para Jerusalém por conta dessa festa. Porque a cerimônia funcionava mais ou menos assim: o sumo sacerdote, ele pegava o cordeiro, sacrificava o cordeiro em cima do altar, em seguida ele embebia uma planta no sangue desse cordeiro e ele espargia, ele fazia movimentos como esse aqui, ele lançava, como diz o bom maranhense, ele espinava do sangue do cordeiro sobre as vestimentas de todos aqueles que estavam diante do altar. Vir a Jerusalém e receber pelo menos uma gota sequer do sangue desse cordeiro sobre as suas vestes era motivo de fazer festa, era motivo de guardar aquela roupa ou aquela túnica em um quadro, estampar na sala ou no escritório. Simão, acima de tudo, vem a Jerusalém porque eles querem estar diante do altar em uma melhor posição e ter as suas vestes salpicadas com o sangue do Cordeiro Pascual. E ele vai para a sua sinagoga, com todos os judeus, se preparam, se ornam, se vestem de vestes brancas especialmente. Imagine a cena comigo, eles indo em direção ao templo, à festa, aonde o cordeiro seria sacrificado. Mas durante essa viagem em direção ao templo, durante essa caminhada, eles têm uma surpresa desagradável, porque do lado direito do templo, na Fortaleza Antônia, vem vindo de lá para cá uma multidão no sentido contrário, e essa multidão não parece uma multidão amistosa, amigável. Aliás, é uma multidão que está trazendo xingamentos em seus lábios, paus e pedras em suas mãos, e gritando com muita voracidade: crucificam, crucificam. Simão percebe que essa multidão está vindo de lá para cá, ele então, juntamente com todos os seus amigos, vai liberar caminho, vai liberar o espaço no meio da rua. Enquanto a multidão vem se aproximando, e à medida que essa multidão se aproxima, ele percebe que no meio da multidão havia 3 prisioneiros. Cada prisioneiro trazia consigo uma cruz sobre os seus ombros. Passa o primeiro, passa o segundo, e lá vem o terceiro. O terceiro, além de trazer uma cruz sobre os seus ombros, também trazia uma coroa de espinhos pregados na sua cabeça e uma placa pendurada no peito com os dizeres: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E lá vem Jesus, imagine a cena, cambaleando, porque não dormiu à noite, não tomou o café da manhã, foi açoitado, amarraram ele em um tronco, despiram as suas vestes, 2 soldados, um de cada lado, cada soldado com um chicote na mão, cada chicote 12 tiras de couro, cada tira de couro, chumbo e osso de carneiro. O chumbo produz hematomas, mas o osso penetra na pele. Quando eles puxam o chicote, não vem apenas o chicote, mas vem pedaços de carne pelo ar. O sangue escorre. Jesus está anêmico, carregando uma cruz que não era dele, era de Barrabás. E lá vem ele, aos trancos e barrancos, com o peso da cruz. E exatamente aonde o Simão estava posicionado, ele cai. E quando ele cai com o peso da cruz, rapidamente o centurião arranca a espada da bainha, quem sabe coloca na garganta do Simão e constrange-o, obriga-o a carregar a cruz. Olhe para cá, a cruz nunca foi uma escolha de Simão. Ele não saiu de Cirene, viajou 1.600 quilômetros para se deparar com aquela cena de crueldade. Ele não veio a Jerusalém por causa da cruz.
Ele veio a Jerusalém por causa da gotinha do sangue do cordeiro que seria imolado dentro do templo, para receber essa gotinha nas suas vestes. Ele não estava ali para presenciar uma cena de tortura de alguns criminosos. Ele estava ali para rever amigos, para celebrar a ceia, ou a Páscoa, melhor dizendo. Ele estava ali para fazer parte de um momento de comunhão com Deus. Mas naquele momento, contra a sua vontade, contra a sua escolha, não foi ele que se oferece. Aliás, o texto diz que ele foi escolhido para carregar a cruz. A cruz não foi uma escolha dele, ele foi escolhido. De muita gente que estava naquela multidão, simplesmente alguém olhou para ele e disse: é você que eu escolho, é você que eu quero. E detalhe, a escolha de Simão não é aleatória. Aliás, Simão foi escolhido porque antes da eternidade Deus já havia traçado esse destino. Deus já havia traçado essa rota. Deus sabia que naquele dia, naquela hora, ele estava ali. A cruz não foi uma escolha de Simão, mas foi uma escolha de Deus. E eu entendo que carregar a cruz é muito mais do que um dever. Carregar a cruz é muito mais do que uma obrigação. Carregar a cruz, acima de tudo, é um privilégio de quem foi escolhido por Deus. Você só está aqui porque um dia Ele te escolheu. Você só está aqui porque um dia Ele olhou para você e disse: é você que eu quero, é você que eu escolho. Se tem algum escolhido no meio da rua, glorifica. Não foram vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Tinha gente melhor do que você, era quase crente, mas Jesus foi na porta de cima de escolher. Jesus te arrancou do bar, da cachaça, e hoje você está aqui. Diga para alguém que está do seu lado: carregar a cruz é muito mais do que uma obrigação. Mas fala bem alto: é privilégio de quem foi escolhido, separado. Tinha tanta gente boa na sua frente, mas Ele se agradou de você, escolheu você. E sabe quem foi escolhido por Ele desde o ventre? Levanta a mão e glorifica o Senhor. No meio daquela multidão, Ele é o único que foi escolhido. E detalhe, Jesus está no chão, a cruz está no chão. Para pegar a cruz, Ele precisa se abaixar. E quando Ele se abaixa, Ele fica no mesmo nível de Jesus. Ele fica na mesma altura, no mesmo patamar. Porque na cruz não tem grande. Na cruz não tem ego. Na cruz todo mundo tem o mesmo tamanho. Na cruz todo mundo tem o mesmo preço. Na cruz não tem doutor, nem leigo, nem rico, nem pobre, nem norte-americano, nem sul-americano, nem africano. Na cruz todo mundo tem o mesmo valor. Na cruz todo mundo tem o mesmo prestígio. Todo mundo custou um preço só. Não tem ninguém mais ou menos importante. Todo mundo tem o mesmo nível. E detalhe, quando Ele pega a cruz e coloca nos ombros, há uma mudança de direção. Porque antes da cruz Ele estava indo para o templo. Antes da cruz Ele estava indo para a festa. Antes da cruz Ele estava indo para o templo receber a gotinha do sangue do cordeiro. Mas quando Ele se encontra com Jesus, quando Ele se encontra com a cruz, aí Jesus dá uma volta, dá uma mudança na trajetória de mais ou menos 180 graus. Se antes Ele estava indo para o templo, agora Ele está indo para o Calvário, em uma direção completamente oposta, em um destino completamente diferente. Parece que eu vejo alguém que veio com a caravana junto com ele na sirene, dizendo: ô Simão, você está na direção errada, está no caminho errado, o templo está para lá, mas você está indo para cá. Ele disse: cara, eu estou no caminho certo. Como assim? Porque a partir do momento que eu me encontrei com Jesus, Ele mudou a direção. A partir do momento que eu me encontrei com Jesus, Ele mudou a minha rota, Ele mudou o meu caminho, Ele mudou o meu destino. Explica melhor, pregador. Quando você se encontra com Jesus, Jesus muda o teu caminho, muda o destino, muda a vida, muda o caráter, muda o jeito de ser. As coisas velhas se passaram e Deus que tudo se fez novo. Só quem é nova criatura. Levanta a mão direita e glorifica o nome. Levanta as duas mãos para ficar bonito.
Só quem nasceu de novo. Segura, porque isso aqui é profecia. Aleluia. A partir do momento que ele te escolheu, não é você que decide por onde anda. Não é você que decide o que quer na vida. Não é você que é dono do próprio nariz. Quem manda no meu nariz da tua vida é Deus. É Deus. Aleluia. Antes ele estava indo para o templo, mas agora está indo para o Calvário, numa direção oposta. E sabe o que acontece quando ele começa a andar com Jesus? Automaticamente ele adquire ou assimila para si a identidade de Jesus. Imagine comigo dois judeus, um do lado do outro, ambos ensanguentados e uma cruz no meio deles. Imagine comigo alguém olhando no meio daquela multidão, perguntando quem era quem, porque a partir do momento que Simão botou a cruz nas costas, ele ficou parecido com Jesus. Porque o teu cartão de visita não é a gravata. O que define você como crente não é o terno, e muito menos uma Bíblia de 20 quilos embaixo do braço. Se terno e gravata definisse a santidade brasileira, seria o lugar mais santo do planeta. Mas o que define o crente de verdade é ele carregando o seu corpo na sua alma, as marcas da cruz de Cristo. O diabo não respeita a gravata, mas ele respeita o crente lavado no sangue da corda. Eu estou sentindo a presença dele aqui no meio da... Dê uma olhadinha de canto de olho para esse crente da esquerda, da direita. Dá para ver se ele ainda tem a marca do Calvário, a marca da cruz. Aleluia. Aleluia. A cruz é o teu cartão de visita, é a tua identidade, é o que te identifica como Cristo. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia, não é apenas no final de semana, ou no congresso uma vez por ano, é todo dia, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, todo dia, se aqui. Eu estou sentindo graça dele aqui. Levanta a mão direita, porque tem graça sendo liberada no meio da rua. Eu sei que a cruz está pesada, mas vai valer a pena. Vai, levanta as duas mãos. Eu estou sentindo graça. Eu sei que tem graça sendo liberada aqui nessa noite para sarar feridas. A cruz está pesada, mas vai valer a pena. Daqui a pouco a trombeta toca. Daqui a pouco o céu se abre e você vai para essa cruz por uma coroa de glória. Vai valer a pena. A partir do momento que ele começa a andar com Jesus, ele passa a ser alguém, porque antes da cruz ele não era ninguém. Antes da cruz, Simão não tinha nome, era um anônimo no meio da multidão. Mas quando ele se encontra com Jesus e começa a andar com ele ganha um nome, os filhos ganham nome e a cidade ganha nome. Você só é alguém quando Jesus está andando do teu. Se você não pegou, eu vou descer aí. Você só é alguém porque Jesus está do teu lado. Sem Jesus você não é nada, é um anônimo no meio da multidão. É alguém que não tem rosto, não tem cara, não tem nome, não tem sobrenome. Mas com Jesus do lado, o teu nome está escrito no livro da vida. Você é alguém, meu Deus. Eu estou sentindo graça dele aqui. A partir do momento que você se encontra com Jesus, você se torna alguém. No meio da multidão é muito fácil ficar. No meio da multidão é uma situação confortável, porque no meio da multidão muita gente se esconde. Eu quero ver encarar a cruz e andar com Jesus. Eu quero ver botar a cruz nas costas e todo mundo olhando para você dizendo: ele é crente, ele é crente, ele é crente, ele é crente, ele é crente. Mas eu para cá, eu não sei se era Simão que
estava ajudando Jesus, não era Jesus que estava ajudando Simão, porque carregar a cruz sem a ajuda dele é impossível. Parece que eu vejo Simão olhando para Jesus e Jesus dando força para ele. Porque é assim que acontece. Carregar a cruz sem a ajuda dele é impossível. A cada passo que você dá, em direção ao céu, carregando a cruz, é Jesus que te fortalece, é Jesus que te dá graça. Pega na mão desse crente da direita e da esquerda, pega na mão dele, levante a mão dele, eu estou sentindo graça dele aqui. Eu preciso liberar o que o céu está colocando no meu coração. Segura a mão dele lá em cima. Eu não sei como você chegou a esse ponto aqui nessa noite. Quem sabe a cruz pesando uma tonelada, querendo desistir de tudo e de todos, querendo desistir da cruz, querendo parar no meio do caminho. Eu sei que você não é o único. Todo mundo um dia já pensou em parar. Todo mundo tem um espinho na carne. Mas assim como Paulo disse para Jesus, ele também diz para você: a minha graça te basta. Porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vale a pena continuar caminhando. Vale a pena continuar carregando a cruz. A trombeta vai tocar. Só quem tem essa esperança. Quando ele coloca a cruz nas costas, ele só tem uma opção: ou subir ou sumir. Ele não tinha a opção de devolver a cruz. Ele não tinha a opção de desistir da cruz. Ele não tinha a opção de mudar de cruz. Ele só tinha uma opção: continuar subindo em direção ao Calvário. Diz para esse crente que está do seu lado: você não tem mais a opção de voltar atrás. Você já foi escolhido, ele colocou a cruz nos teus ombros e agora subir. Diga para ele, acorda ele, você não presta mais para desviar. Fala para ele aí: você não presta mais para desviar. Você só serve para seguir. Aleluia. Ele vai subindo em direção ao Calvário. Imagine a cena. Quando ele chega lá em cima, que a Bíblia fica em silêncio. A Bíblia não diz absolutamente nada do que acontece ali. Mas imagine a cena. Jesus e Simão ambos se olhando. Jesus com aquele olhar que só ele tem. Aquele olhar penetrante, confrontador. Olhar de amor. Eu não sei o que Jesus disse para Simão naquele dia, mas eu tenho absoluta certeza, conhecendo Jesus que você conhece, certamente ele não despediu Simão sem nenhuma palavra, sem alguma coisa. Eu só sei que ele devolve a cruz para Jesus. Enquanto Jesus está sendo crucificado, a natureza geme, o sol se esconde, a terra brada, há um terremoto. E assim como Jesus é colocado na arte da cruz, tanto quanto o centurião olhou para Jesus e disse: que homem é esse? Verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Eu vejo Simão descendo do Calvário, trêmulo, impactado, pastor Ivan. A túnica vermelha tanto quanto meu terno, banhado de sangue, do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Embasbacado, sem palavras, sem dizer absolutamente nada, impactado com aquela cena. Ele vai descendo do Calvário. Quem sabe olhou para o relógio, viu que não dava tempo lá na sinagoga trocar de roupa e voltar para o templo para receber a gotinha do sangue do Cordeiro, porque lá no templo a cerimônia já havia acontecido, o Cordeiro foi morto, o sangue foi espargido e cada um havia recebido do sangue do Cordeiro. Mas detalhe, quem estava no templo recebeu apenas uma gota. Lá vem ele saindo do templo com a gotinha do Cordeiro nas vestes, quem sabe cantando. Mas quando eles se encontram com Simão, banhado de sangue, dos pés à cabeça, quem sabe alguém olhou e disse: Simão,
Você perdeu a festa, mas está todo banhado de sangue. Ó Simão, não era para receber apenas uma gota. Ele disse: gota quem dá o cordeiro do sumo sacerdote. Porque o cordeiro que eu encontrei com ele no meio do caminho é maior do que o cordeiro do sumo sacerdote. E que cordeiro é esse? É o cordeiro que está tratando. Se alguém se encontrou com esse cordeiro, levanta a mão para dar glória. Mas não era para receber apenas uma gota. Eu disse: gota não. O cordeiro que eu me encontrei com ele, a medida dele é o quê? Recalcada, sacudida, quando ele dá para transportar. Ele não dá nada para faltar. Quando ele dá para encher até a tampa. Olhe para cá. Simão viaja 1.600 quilômetros para receber uma gotinha do sangue do cordeiro, mas ele levou para casa muito mais do que aquilo que ele veio buscar. Ele veio buscar uma gota, mas voltou para casa cheio. Eu sou profeta de Deus na sua vida e quero profetizar na autoridade dessa palavra. Se você saiu de casa para buscar uma gota, você vai voltar para casa. Levanta a mão só quem acredita nessa palavra. Levanta as duas mãos só quem recebe essa palavra. Tem gente dizendo: pastor Neto, Deus, é o último dia da festa, eu quero pelo menos uma gota, pelo menos uma palavra. Mas Deus não é Deus de gotinha. Quando Ele dá, é para transportar. Quando Ele dá, é para encher a tampa. Só quem quer voltar para casa cheio. É o último dia da festa. Oh, eu estou sentindo. Não levanta a mão, segura por um minuto. Por um minuto, por um minuto, por um minuto. Só quem veio adorar. Pastor, mas eu já perdi a voz. É desde terça-feira dando glória. Perca a voz mesmo. Adora, dê o seu melhor. Mas você vai voltar cheio. Cheio, olha lá. Já tem gente adorando. Já tem gente adorando. Tem milagre chegando no nosso meio. Oh, Yamando, Levacaiachai. Tem graça, aleluia. Ele recebeu muito mais do que aquilo que veio buscar. Imagine a cena. Ele volta para casa, ele chega lá em Silene. Quando ele chega em casa, Rufo e Alexandre vai perguntar: pai, o senhor recebeu a gotinha do sangue do cordeiro? Aí ele vai tirar a túnica toda banhada de sangue e joga em cima da mesa. E diz: meu filho, eu recebi muito mais do que uma gota. Na verdade, eu fui banhado, encharcado pelo sangue do verdadeiro cordeiro. Como foi a festa? A festa foi boa. Eu disse: foi a melhor festa que eu já participei na minha vida. Porque além da gota, eu fui encharcado pelo sangue do verdadeiro cordeiro. Mas que cordeiro é esse? Como é esse homem que o Senhor se encontrou com ele? Ele disse: meu filho, foi tudo muito rápido, mas pelo que eu percebi, ele não tinha parecer e nem formosura. Ele era homem de dores, experimentado no trabalho. Ele falava muito, conversava com o Senhor. Não, na verdade, durante a trajetória, ele não abriu a sua boca. Quando o cordeiro mudo, ele foi levado perante os seus conspiradores. Ele não disse absolutamente nada. Quer dizer que ele não disse nada para o Senhor meu, porque a maior mensagem que ele pregou foi calado. A maior mensagem que ele pregou foi de braços abertos dentro da sua vida. E eu estava dizendo: está consumado. Amada. Mas como era o nome desse homem que o Senhor se encontrou com ele no meio do caminho? Ele tinha nome? Tinha. Mas agora fica difícil para lhe responder, sabe por quê? Porque lá em Jerusalém,
Para cada esquina, para cada canto, alguém dá um nome para ele. Quer dizer que ele tem mais de um nome? Tem. Para quem nasceu com ele, se criou com ele lá em Nazaré, chama ele de Jesus o Nazareno. Mas quem encontrou o seu nascimento profetizado pelo anjo Gabriel, diz que ele é o Deus conosco, Emanuel. Quem lê as profecias diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem lê Apocalipse sabe que ele é o cavaleiro, um cavalo branco, com a coxa escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que há e que há de vir, o não glória. Se coloca de cá, se coloca de cá, só tem que marcar no final. Pega na mão desse crente da esquerda e da direita, pega na mão dele, pega na mão dela. Fecha esse corredor, vai lá do outro lado, isso, vai lá do outro lado, é o último dia da festa. Pode abrir a boca, arregaçar a garganta hoje, Aquela. Tira o pigarro da garganta, vai ser glória a Deus, vai estremecer. Rio Maria vai escutar lá em Xinguara. Amanhã na volta eu vou perguntar: vocês escutaram glória a Deus aqui? Que hora? Mais ou menos umas 9h20. Então foi o povo de Rio Maria dando glória a Deus. A Assembleia de Deus Sede Santa completando 50 anos. 50 anos de avivamento. 50 anos de Pentecostes. 50 anos de uma igreja viva. Vai cantar o hino? Segura a mão dele, não larga a mão dele, não larga a mão dela. Pedro disse que pelo poder do sangue nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você tem liberdade agora para entrar no Santo dos Santos. Você tem liberdade agora para entrar no Santo dos Santos, sentir a presença dele. Só quem veio, só quem foi marcado pelo sangue desse Cordeiro. Olhe para cá. Será que você pode dar um abraço nesse crente que está no seu lado e dizer: olha o meu desejo da cruz, eu quero te ver no céu. Abraça ele, diga para ele: meu desejo da cruz, eu quero te ver no céu. Orai. Há uma graça de Deus pairando esse ambiente aqui. Estenda as mãos em direção à sua casa. A marca do sangue desse Cordeiro chega na tua casa hoje. Meu Deus, vai virar vigília. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Volta. Você pode ter desistido da cruz, mas Jesus não desistiu de você. Jesus não abre mão de você. Você já foi escolhido por Ele. Seja
E ele marcou esse encontro aqui para você voltar. Marcou esse encontro aqui para renovar essa aliança. Cadê a primeira pessoa que precisa renovar a sua aliança com ele? Se você está ao lado dessa pessoa, convide ela. Seja um missionário. Cadê a primeira pessoa que precisa voltar para a casa do Pai? Jesus te ama. Jesus te ama. Foi tudo por você. Foi tudo por você. A cruz foi por você. O Calvário foi por você. Vem, moça. Cadê as pessoas que estão afastadas? Levante a mão, deixa eu ver. Você que está afastado, vem. É com você que o céu está falando. É tempo de voltar. É tempo de ratar a aliança. Vem, moço. Vem. Vem. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Vem. Já está vindo aqui duas vindas para Jesus. O céu está quebrando cadeias aqui. Vem com ele. Ajuda alguém aí. Me ajuda. Vem com ele. Já está vindo a terceira vida. Quem pode glorificar? Quem pode adorar? Porque a terceira pessoa para vir. A quarta já está vindo. Mas se você não é meu Deus, por tantos anos. Vem. Cadê a quinta vida para Jesus? Cadê a quinta vida para Jesus? Vem. Já está vindo 5. Já está vindo 5. Vem. Cadê os 6? A sexta vida. O sete. Cadê o 7? Se você está do lado do 7, vem, chama ele aí. Cadê a 7ª vida para Jesus? 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Cadê você, 7? Cadê a 7ª vida para Jesus? Jesus te ama. Eu te espero. Você tem um valor. A cruz foi por você, o Calvário foi por você. Eu sei que o 7 está por aí. Jesus vai quebrando todas as correntes, todos os grilhões. Está libertando vidas agora. Cadê o 7? Venha. Venha. Lá atrás. Se ouvirdes a voz do Senhor, quando começais o vosso coração. É tempo de arrependimento. Cadê o 7? Aleluia. Eu te espero. Eu te espero. Estenda as mãos para cá. A igreja se coloca de pé.
Quem está sentado? Nós vamos orar por estas vidas aqui. E o 7 já está chegando aqui. Vocês acreditam que Jesus ainda transforma? Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu espero você. Está vindo 8 aqui. Está vindo 9. Cadê o 9? Está reconciliando? Cadê o 9? Eu estou com fé que vem 10. Eu estou com fé por 10. É o pai dela. Pode cantar o hino da vitória. O melhor da festa aconteceu hoje aqui. Cadê o 9? Cadê o 9? Vem, moça. Vem, moça. Ofereço a ti. Vem, 9. Agora é sério. Demora 2 dias. Demorado chegou na tua casa. Cadê o 9? O 9 já está vindo! O 9 já chegou! Jesus já chegou o 10 e posição! O número dos apóstolos era 12. Só está faltando um para 12. Cadê o 12? Cadê o 12? Jesus te ama. Vem 12. Eu sei que tem alguns jovens aqui no meio da multidão que precisam reatar a aliança. Só está vivo por um milagre de Deus. Só está vivo porque temos joelhos dobrados. Intercedendo por você. O Senhor marcou uma audiência contigo hoje aqui. Você tem 10 segundos para mudar de vida. Eu quero dar 10 segundos para você sair daí. Eu já estou no 9. Cadê o 12? Vem, moça. Crie forças agora. Espírito Santo te ajuda agora. Você tem 7 segundos para mudar de vida.
espero. Eu te espero. Você tem 5 segundos para mudar de vida. É hoje. Não deixe para amanhã, não. É hoje. É você que vai assumir as consequências. Aproveite que o céu está baixinho. Aproveite essa celebração de 50 anos. Cadê o 12? Eu quero orar por você. Eu preciso encerrar, mas eu sei que você está aí. Estenda as mãos para cá. Eu preciso encerrar. Se o 12 aparecer, me avisa. Querido Deus, o nosso sentimento tão somente nessa noite, nessa última noite de festa, é gratidão a Ti. Gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Gratidão por todas as bênçãos. Gratidão pelas vidas, pelas almas, pelos milagres. Gratidão pelo Teu poder, pela Tua glória, pela liberdade do Teu Espírito em nosso meio, agindo e operando. Eu te apresento aqui estas vidas que estão te aceitando e reconciliando. Perdoa os pecados. Escreve o nome no livro da vida. E que a partir de hoje sejam novas criaturas na Tua presença. Aleluia. Eu me... Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneçam firmes. Só que me agrada agora. Com todo o meu ser.